Meus queridos amigos, senhoras e senhores presentes, vamos, como o nosso irmão Couto falou, vamos hoje dentro da proposta que a casa passou de trabalhar essas obras de Chico Xavier, né, psicografia de Chico Xavier, das obras de André Luiz, que a FEB encandeia como a vida no mundo espiritual. E hoje nós chegamos ao final dessas 13 obras que compõem essa série, né, A Vida no Mundo Espiritual. Então a gente vai buscar trabalhar junto a todos vocês essas reflexões, né, sobre esse que é o último livro, né, para a gente estar fazendo o encerramento da série. Normalmente eu não gosto de, e nem é cabível fazer isso, mas hoje irei abrir uma sessão, né, de contar o enredo do livro, né, quando a gente está fazendo uma palestra dessa, fazendo alguma apresentação desse tipo, porque até para incentivar a leitura ou a releitura, para que a gente busque esses ensinamentos. Mas essa obra de André Luiz, E a Vida Continua, tem algumas peculiaridades que fizeram com que eu abrisse essa sessão, né? A gente vai trabalhar um pouquinho do enredo do livro, enfim, porque diferentemente dos outros livros que são muito descritivos, né, até por isso que André Luiz ficou conhecido como verdadeiro jornalista do plano espiritual, porque ele tinha uma capacidade de nos traçar um descritivo muito grande, né, do que ele via, do que ele participou, daquilo que ele dispunha à disposição, né, das suas faculdades. Mas esse livro é um pouco diferente. E A Vida Continua, ele é realmente um livro bem mais romanceado, chega a ser quase que uma novela, o encadeamento das ideias. E quando a gente estava preparando essa apresentação, eu julguei necessário a gente fazer um encadeamento das ideias do enredo para que pudesse ser um pouco mais claro, já que envolve diversos personagens e existe uma verdadeira teia que liga, né, todos esses personagens e que liga todos, como acontece de fato nas nossas vidas, né? Aquele que acha que vive isolado, em breve, dentro do seu amadurecimento, perceberá que na verdade é um tremendo equívoco, já que todas as nossas percepções, tudo aquilo que a gente vive, depende dos relacionamentos que temos com os nossos semelhantes, e nós vamos realmente criando, seja dentro da nossa família, seja junto aos amigos que fazemos, as pessoas que convivemos, enfim, uma verdadeira rede, né, de pessoas, e que nós a todo momento estamos construindo e destruindo destinos junto a essas pessoas. Então nós sempre vamos ter que vivenciar experiências, né, para que possamos enriquecer as nossas passagens. Mas enfim, e sem mais demoras, vamos falar um pouquinho realmente sobre a obra, né. Como já foi abordado um pouco, é a última obra dessa série, né, lançada pela primeira vez em 1968, e essa particularidade é porque talvez em todas as outras obras a gente não via esse, apesar de ver os acontecimentos, mas o que a gente via era André Luiz narrando em primeira pessoa os fatos que ele observava, né? Aí não, é realmente como um romance, começa contando a história desses dois personagens, digamos assim, principais do livro, que são Avelina e Ernesto, né? Vamos encadear nossas ideias aí sobre esse enredo, né? Então a gente tem esse que a gente chamou desse primeiro ponto, que é um encontro fraternal, né? Que esses dois personagens, Avelina e Ernesto, se encontram justamente numa instância em Poços de Caldas, né? O livro narra que é em Poços de Caldas, e até a narrativa do livro, na introdução, fala que esses são fatos reais, né, que foram vivenciados realmente. Não é, apesar de se parecer com romance, mas é a vida como ela de fato é, né? Os nomes foram trocados para preservar as pessoas, mas ele narra desse encontro dessas duas pessoas, Avelino e Ernesto, nessa instância termal, que eles foram para de fato descansar, porque ambos passavam por problemas de saúde. Avelina em decorrência de um aborto, né, que veio ocorrer, um aborto, ele trata como um aborto terapêutico, né, e em decorrência desse aborto ela veio tendo uma série de outros problemas de saúde, né, que culminaram com a
a necessidade dela fazer uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica, né? E ela, nessa preparação para essa cirurgia, ela decide, junto aos seus familiares, ao marido, à sua mãe, que seria mais interessante que ela passasse um período de descanso nessa instância lá, para que ela pudesse voltar e fazer a cirurgia mais tranquila, mais calma, confiante, né? E o mesmo acontece com o Ernesto, que eles acabam se encontrando lá nesse local, nessa casa de repouso, e que também padecia de algumas doenças e que enfrentaria dentro em breve essa cirurgia, e ambos se conhecem lá de cara, tem alguma afinidade dos pensamentos, né? Eles conversam bastante, falam muito sobre da vida do outro, né? O que é raro hoje em dia a gente encontrar uma pessoa que a gente já vá na primeira conversa, na primeira oportunidade, narrando os nossos problemas, aquilo que nos acontece, mas é o que de fato acontece com eles, né? Há realmente uma simpatia mútua e eles ficam amigos, né? Ele é bem mais velho do que ela, mas eles passam a ter até uma relação de confidentes, né? Porque principalmente a Avelina era uma moça ainda jovem, por volta dos seus 28 anos, ainda muito insegura, muito imatura, e ela encontra talvez naquele senhor, né, no Ernesto, algum confidente, alguma pessoa que de fato ela pode contar, né? Até pela insegurança que ela sente em casa, pela falta do pai, pela insegurança que ela tem junto à mãe, né? Mas enfim, é esse desenrolar aí que a gente vê logo no início da atividade, esse encontrar dos dois, essa troca de confidencialidades, né? E ambos seguem para fazer a cirurgia, né? E a Avelina, ela vive um problema em seu casamento, né? Desde a perda do seu bebê, né, desse aborto que ela sofreu, o marido já não era o mesmo, né, o Caio Serpa, e eles vivem esse casamento aí, que ainda não, ela narra que no início era um casamento feliz, algo muito feliz, mas que hoje já tinha esfriado bastante, e que ele inclusive chegara a se envolver com a outra mulher, né, mas que ela tinha esperança de, após o restabelecimento da saúde, que ela pudesse recuperar o seu casamento, que ela pudesse dar um novo pontapé, que ela pudesse, de fato, vivenciar, né, apenas 2 anos de casados, e ainda não podia se dizer que era um casamento feliz, palavras dela, né? E o marido, na verdade, já vivia uma outra situação, né? Ele extremamente decepcionado com a esposa, pelos motivos que ele argumentava, né? O sonho de ser pai, e ela não ter dificuldades, né, de concretizar esse sonho, e mesmo a entrega dele próprio às paixões, né, a sedução que ele se deixou fazer pela amante, né, já havia realmente esfarrecido o casamento, né. Então ele não tinha essa mesma expectativa que ela com relação ao casamento. Mas ela vai para a cirurgia, ele de uma forma ou de outra a trata bem, a trata com carinho durante a cirurgia, o que renova a confiança dela nesse momento. Mas infelizmente, após a cirurgia, os médicos advertem que não tem muito o que fazer, que ela teria apenas poucos dias de vida, e logo em seguida ela chega a desencarnar em decorrência dessas doenças, né? Decorrência da própria cirurgia, do trauma da cirurgia, enfim, e problemas de saúde que ela havia já repercutindo em seu corpo, né? E o mesmo acontece com Ernesto, né? Ernesto vai para a cirurgia e também não sobrevive, né? E desencarna também em decorrência dessa cirurgia que ele havia feito, né? E aí é o que acontece, esse ponto que a gente colocou do desencarne e o despertar, que é uma experiência que a gente precisa, normalmente a gente não faz, mas seria muito interessante que fizéssemos, né? Será que estamos preparados para morrer? É uma pergunta até que ninguém quer ouvir, ninguém quer responder, mas da mesma forma que nós nos preparamos para viver, nós nos preparamos e fazemos nossos planos, né? Traçamos o nosso futuro, né? As nossas expectativas com relação a tudo na nossa vida, os nossos relacionamentos, a nossa família, o nosso trabalho. A gente precisa também refletir um pouco sobre isso. Será que eu estou pronto para desencarnar? Será que eu estou pronto para morrer? E essa questão daqui a pouco a gente vai refletir um pouco mais sobre ela, mas que a gente sabe que, na verdade, a morte ainda é muito um assunto tabu,
Talvez dentro das casas espíritas, da doutrina espírita, a gente consiga inferir um pouco mais sobre esse assunto, buscar um pouco mais as pessoas, conversar mais sobre isso, mas chego a dizer que mesmo dentro da doutrina espírita, dentro dos frequentadores, participantes, ainda assim a morte ainda é um tabu, mesmo com o conhecimento dos processos, mesmo com a capacidade de entendimento da imortalidade da alma, do processo da justiça divina de reencarnação, a morte, conversar francamente, sinceramente a respeito da morte ainda é um tabu. Ainda não se fala sobre isso. E se a gente se pudesse propor esse exercício de imaginar agora, se esse fosse o meu último momento, e se amanhã eu não estivesse mais aqui neste plano, como seria essa chegada, essa nossa chegada no plano espiritual? Como é que acordaríamos? Como é que nos veríamos ainda vivos mesmo após a morte? É uma reflexão que nós precisamos fazer, porque para que possamos morrer bem, nós temos que viver bem. É uma experiência que às vezes a gente tem dentro do próprio meio espírita essa questão de dizer, não, a vida espiritual é a vida verdadeira, né? E na verdade a percepção é que nós não temos uma vida verdadeira, uma vida falsa. A vida espiritual é verdadeira, a vida carnal é falsa. Na verdade é uma única vida, com algumas pausas, com paradas, que são os nossos processos de reformação, que são inclusive extremamente necessários para o nosso processo. O processo de reencarnação, pessoal, permitam-me fazer esse parênteses, talvez seja pela capacidade que nós temos hoje do entendimento humano filosófico, o processo de reencarnação é a única condição que explica a existência de Deus. Por quê? Se cremos que Deus é um ser, e todas as crenças acreditam que Deus é um ser bom e justo, fora a reencarnação, nenhuma outra doutrina, pensamento humano consegue explicar Deus como uma pessoa, como um ser justo e bom, fora a reencarnação. Fora a reencarnação, o único pensamento que pode nos trazer é a inexistência de Deus, porque todas as outras doutrinas não conseguem associar um Deus justo e bom com o que nos acontece, com as ruínas do ser humano, com as quedas, com aquilo que a gente não consegue compreender como sendo justiça, como sendo bondade. A bondade é muito fácil da gente verificar. Não, Deus é bondoso, Deus fez isso por você porque Ele é bom. Mas a justiça é algo que a nossa capacidade de entendimento ainda foge muito. Nós não conseguimos perceber a justiça. Como explicar para uma mãe que tem seu filho doente, que recebe seu filho com alguma síndrome, com algum tipo de doença, né, já de nascença, como explicar a essa mãe que ainda assim, ainda ali naquela situação, a justiça, a bondade de Deus? A única doutrina que consegue explicar isso, o único pensamento, é o pensamento filosófico da reencarnação. Então, essa nossa falta de entendimento sobre os processos de reencarnação, da imortalidade da alma, ainda nos faz muito temer a morte. E é isso que acontece, na verdade, com esse casal de, talvez possamos dizer assim, amigos, né, que se conhecem e que se veem desencarnados sem entender muito bem, né? O livro narra esse episódio deles acordando, né, numa espécie de hospital e ainda muito perturbados, mas sem compreender ainda o que aconteceu, chamando pelos familiares, querendo entender onde estão, não reconhecendo os médicos que agora os atendem, né? Então, uma situação que os deixa muito incompreendidos com relação a essa nova realidade, né? E eu acho muito interessante isso, porque é algo que a gente deveria pensar melhor, né? Como nós podemos nos trabalhar, né? A gente não treina, a gente talvez, e hoje cada vez mais nós somos treinados, capacitados para conseguir reagir de maneira favorável diante das mais diversas situações. Então, o profissional, quando somos treinados para ser profissional, eu sei ter uma reação para cada tipo de situação, ou espera-se disso para um profissional. Um médico espera que para cada tipo de diagnóstico ele consiga dar para cada tipo de observação ele consiga dar um diagnóstico, consiga dar um tratamento. O advogado, para cada diante de um caso, de uma situação, ele consiga dar algum encaminhamento que atinja os objetivos
Então, o tempo todo nós estamos sendo treinados e capacitando para resolver os problemas. Porém, a gente não busca esse treinamento para nos capacitar para o momento do desencarne, nos capacitar para essa nova jornada, esse novo entendimento. Apesar de que esse treinamento, essa capacitação para o desencarne, ele tem que ser realizado durante toda a nossa vida. Não adianta, como algumas crenças, no momento da morte, a gente clamar, pedir perdão. Deus é bom e justo, vai ser perdoado, mas justiça também tem a ver com reparação, justiça tem a ver com que a gente consiga colher aquilo que a gente plantou. Isso é justiça. Então, não é só perdão, justiça não é só perdão, o perdão faz parte da justiça. Então é bem interessante esse capítulo, porque ele fala desse processo de desentendimento, de não reconhecer onde está, de saber realmente se estou vivo ou morto, né? Eu lembro o mês passado, quando fomos para o workshop de Divaldo Franco, ele narrando uma experiência que eu posso talvez dizer de quase morte, né, que ele nos narrou. E lá nesse seminário ele falava que teve um ataque, né, fulminante, caiu e disse que imediatamente se percebeu fora do corpo, né? E ele havia dito que nos diálogos que ele tem com Joana de Anjos, ela sempre dizia: não se preocupe, que quando você desencarnar eu vou estar lá do seu lado para auxiliar. E ele disse que teve o ataque, se viu fora do corpo e cadê Joana? E Joana não chegava, ele começou a ficar um pouco aperreado: será que eu morri? Será que eu não morri? E ele disse: vou fazer um teste, né? Essa narrativa ele contou lá nesse workshop. Vou me levantar e vou tentar abrir a janela. Se eu não abrir é porque eu estou morto mesmo, né? E ele de fato foi até a janela, né? Disse que tentou abrir a janela, não conseguiu. Aí disse: não, estou morto mesmo, não tem mais jeito não. E cadê Joana? Cadê Joana? E Joana não aparecia. E ele disse que quem apareceu diante dele foi, na verdade, a sua mãe, né? Que apareceu, e ele ficou um pouco assustado com a presença da mãe. Não era quem ele esperava, né? Mas de uma forma feliz. E ele disse que perguntou, a primeira coisa que perguntou: mas cadê Joana? Ela disse: não, Joana está junto aos benfeitores espirituais decidindo se elas vão lhe dar mais algum tempo ou não, né? Ele disse: e você está fazendo o quê? Vá ali, corra e diga a ele que eu quero mais um tempinho, né? Então, até Divaldo Franco passou por esse temor na própria narrativa dele, esse temor da morte, né? Apesar da preparação que a gente faz, do conhecimento e tudo mais, né? Então, assim, é interessante esse processo. É um processo de despertar, né? De acordar, de nascer de novo, na verdade, no plano espiritual. E nós precisamos cada vez mais ler a respeito, nos capacitar e tentar, dentro das nossas possibilidades, se é que é possível, né, perder esse medo tão grande que nós temos de morrer, esse verdadeiro pavor que nós temos de morrer. Algumas pessoas, quando ficam doentes, o pavor de morrer, do desencarne, é tão grande que às vezes causam crises, causam pânico, né, que não estão nem tão relacionados com a doença, mas com o próprio estado, né, que aquele ser se vê perante um momento de quase morte, de perigo de morte, né? Então, a gente ainda é muito pouco preparado, né, até pelas nossas doutrinas tradicionais, né, a nos prepararmos para morrer, para desencarnar com qualidade, desencarnarmos bem, né? E temos aí diversas obras que vêm nos trazer muito dessas necessidades, né? Como a gente já falou aqui, passamos sobre todas essas obras de André Luiz, falamos sobre o Nosso Lar, que fala muito claramente do desencarne do próprio André Luiz, né? Naquela oportunidade a gente citou aqui outro livro excelente, que é o livro Voltei, que narra uma outra experiência, né? É um livro do irmão X, que narra uma outra experiência de um Frederico Fringer, né? Que era dirigente da FEB, da Federação Espírita Brasileira, era um trabalhador do movimento espírita, era um abnegado no serviço da sua casa, e mesmo assim enfrentou diversas situações que a gente nem consegue conceber, né? Mas para a gente ter a ideia de quanto a gente precisa trabalhar essa nossa transformação íntima, como nós precisamos ainda desses reajustes, como a nossa preguiça, o nosso estado de inércia, né, nos faz com que ainda soframos tanto. Mas enfim, voltando ao enredo do livro,
a gente vê esse mesmo despertar, esse um pouco de desespero, de não entendimento do que acontece, né? E eles ficam se perguntando, inclusive depois que recobram mais a saúde, né, ficam conversando com as pessoas que estão também internadas nesse hospital, né, para tentar compreender, e muitos lá têm menos entendimento ainda do que eles, né. Ernesto já era um senhor um pouco mais espiritualizado no sentido da percepção da vida após a vida, e ele tinha alguns conceitos que puderam ajudar a Avelina naquele momento, né. Então ele explicava que ele achava que de fato estava morto, mas que aquela era uma pós-vida, né? E traçava esses primeiros princípios espirituais, né, da vida espiritual para Evelina. E que foi bastante importante para esse entendimento, né? Mas é muito complicado a gente fazer essa percepção, porque no livro ele narra um episódio que é bem interessante, de que a percepção está muito relacionada com o nosso estado mental. Então, às vezes, a gente sempre traça muito a questão das zonas umbralinas, das colônias espirituais, como sendo locais circunscritos, né? Mas o que alguns livros, esse inclusive nos narra, é porque isso varia muito da nossa percepção, do nosso estado mental. Ele até narra que perante lá aquela instituição que tinha jardins bonitos, fontes, piscinas, uma mesma pessoa poderia ter uma visão completamente diferente, uma visão de um local enlamaçado, de um local cheio de sombras e tudo, simplesmente pelas suas emanações mentais, pela sua psicosfera que estava envolvida naquele momento. Então é aquela questão da construção do céu e do inferno que é muito íntima, né? E que a gente precisa também refletir um pouco sobre isso, sobre o nosso céu e os nossos infernos, né? Mas nesse primeiro momento o que a gente vê é justamente isso, as negações, os dogmas religiosos, né, aflorados da flor da pele, e às vezes o despeito, né, de reconhecer uma realidade diferente do que a gente esperava a partir dos princípios espirituais e religiosos que recebemos, né? Então todos esses tipos de negação, de não entendimento da sua real situação naquele momento, e foi isso que aconteceu com eles, né? Um período de descoberta, de compreender que de fato eles já não pertenciam mais àquela vida que eles tinham naquele momento, que eles estavam num outro plano. E ele narra lá que inclusive a questão religiosa é muito respeitada. Então que eles têm lá padres, que eles têm pastores, para prestar esses tipos de orientação a cada pessoa de acordo com as suas necessidades, né? A Avelina, o livro nos narra que ela tinha uma inclinação para o catolicismo, na verdade não inclinação, ela era uma católica fervorosa de participar das diversas reuniões, das missas, né, de todos as atividades que a doutrina católica dispõe, né? E esse entendimento que ela ainda tinha incompleto, né, o que dificultou ela de compreender aquela realidade, né? Esses dogmas que muitas vezes, no lugar de nos libertar, nos aprisionam mais ainda, né? Então, mas a partir das orientações que ela recebia dos benfeitores espirituais, ela foi aos poucos reconhecendo o inegável, né? Que na verdade ela não estava mais junto aos seus familiares, que apesar dela ter a percepção de um mundo físico, mas que não era mais o mesmo mundo que outrora ela habitava, né? Nessas descobertas a gente tem algo muito interessante, né? E aí é o ponto que eu acho bacana, as reflexões sobre a última existência, né? Que lá no livro eles falam inclusive que era uma espécie de confidência, né, que eles faziam diante de uma câmera, né? E essas gravações serviam justamente para direcionar melhor cada indivíduo nas orientações que eles precisariam receber, né? E é muito interessante, né, para o enredo da história, porque nesse momento de confissão é que a Avelina confessa que antes de se casar com o marido dela, o Caio, ela teve também um romance com outro rapaz, o Túlio, né? E ela ficou um pouco culpada, porque de uma forma ou de outra ela acha que ela alimentou esperanças de relacionamento com ambos, né? E o que aconteceu é que o Túlio veio a tentar cometer um suicídio, né? E ele não conseguiu. E ela, a partir desse ato, ela identificou que aquilo era um amor verdadeiro que ele sentia por ela e decidiu ir acabar o noivado que ela tinha com o Caio, que era pelo qual ela afinal
chegou a casar, né? Mas não deu tempo, porque antes disso ele novamente cometeu suicídio, tentou o suicídio, e dessa vez foi bem sucedido, né? E ela se sentia culpada, porque ela achava que de uma forma ou de outra ela levantou, né, ela deu esperanças para esse entendimento, ela de uma forma ou de outra se relacionou com duas pessoas ao mesmo tempo, e ela se sente culpada por talvez ter causado ou ter precipitado o suicídio do Túlio. Já o Ernesto, ele narra nessas confissões, nessas reflexões da última encarnação, um ato de ciúme que culminou num assassinato. Ele tinha um grande amigo que se chamava Dedé, e tem o nome dele, mas que é bem complicado. Mas em todo o livro era narrado como Dedé, Delcidério, né? E ele chamava de Dedé. E ele começou a sentir ciúmes de Delcidério com a esposa dele, né? Com Elisa. E ele não entendia aquilo e levado pelo ciúme, ele teve um plano, né, de convidar esse amigo Dedé e o outro amigo, o Alcides, né, o Amâncio, né, para uma caçada. Ele narra que é uma caçada de codornas, e o plano dele era atirar no amigo lá, no Dedé, né, e fingir que tinha sido um disparo acidental, que não passou de um acidente mesmo, né, e o outro lá, o Amâncio, como não sabia, iria confirmar a história, né, e assim ele se sentia muito culpado por essa atitude que ele tomou, atitude de ciúme, né, e que chegou a culminar com o assassinato desse grande amigo dele, né, amigo desde de infância também, né, Ernesto, que vitimou o Delcidério, o Dedé. E aí é interessante nessa parte do livro que eles começam, após esse entendimento, após essas reflexões, eles começam a, junto com as equipes espirituais, os benfeitores lá daquela casa, né, daquela casa de repouso, e fazer alguns trabalhos, algumas atividades. E eles vão numa região lá para tentar resgatar alguns irmãos que se encontravam em estado deplorável, né? E eles chegam àquelas regiões sombrias, né, onde está um aglomerado de pessoas ali, com as suas emoções à flor da pele, o ciúme, a inveja, o ódio, a vingança, o desejo de vingança, aquelas pessoas que criam aquela psicosfera, né, e elas, pelas suas afeições, né, se juntam, né, e ficam naquele aglomerado de sofredores, né. E nesse momento, enquanto eles estavam junto a essa equipe tentando fazer algum tipo de resgate, aparece um rapaz e chama pelo nome de Evelina. Era justamente o seu ex-namorado, o Túlio, né, que após cometer o suicídio estava também nesse processo de sofrimento muito grande, e pela visão que ele teve de Avelina, ele consegue ser resgatado pelas equipes espirituais e levado a essa colônia para fazer os tratamentos adequados, né. E aí é onde a gente vai ver algo muito interessante nesse encontro entre Túlio e Eveline, que é os esclarecimentos a respeito do desencarne de Túlio. Quando ela tem a oportunidade de conversar francamente com ele e dizer, ela vai tentar levar ele à reflexão por ele ter cometido suicídio, e na verdade ele, mesmo com todo desequilíbrio, é que vai esclarecer que ele não cometeu suicídio, que na verdade ele foi assassinado pelo Caio, o atual marido dela. Ele, quando viu aquela situação, que ele tinha tentado suicídio, não tinha conseguido, e que a esposa ou a namorada estava na iminência de romper o noivado para ficar com o Túlio, ele foi lá ao encontro do Túlio e forjou um suicídio, né, mas que na verdade ele mesmo foi que vitimou o antigo amigo, né, porque tanto Caio e Túlio, eles eram de fato amigos desde pequeno, né, mas também por esses processos e pelo ciúme, né, ele chega a vitimar o amigo, né, e forja, né, como um suicídio. Então, na verdade, ao contrário do que todos imaginavam, todos os encarnados imaginavam, Túlio não se suicidou, ele foi assassinado por Caio, né, e aquilo realmente é um tapa na cara de Eveline, né, ela começa a entender toda essa trama que se ligou, e começa também a se sentir também ainda mais culpada por esse envolvimento que tem, né. Aqui a gente vai já fazer uma reflexão sobre isso, sobre o quanto nós precisamos ter mais cuidado, ou sermos mais vigilantes, se assim pudermos colocar, com relação aos nossos relacionamentos, né? O quanto isso nos afeta. Mas é um assunto para daqui a pouco. E então a gente vê que, diante dessa nova descoberta de que, na verdade, Túlio não foi
não cometeu suicídio, foi assassinado, ela começa a tentar trabalhar junto a ele para que ele se reequilibre, para que ele tire essa ânsia que ele tem de vingança com relação ao Caio, né? E os trabalhos se seguem, né? A narrativa do livro vai até o processo quando eles vão conseguir, né, fazer uma visita aos entes queridos na Terra. E aí é um processo que também é muito interessante, porque talvez seja o desejo de todos aqueles que desencarnam e dos que estão aqui encarnados, né? A pessoa que desencarna, o primeiro desejo é rever os familiares, e a gente vê nas diversas narrativas, nos livros que nos são colocados, o quão difícil é esse momento, porque é um momento onde caem as máscaras, onde todo aquele véu que cobria os nossos relacionamentos são escancarados. A gente vê realmente quem são os nossos amigos, quem são os nossos familiares, vê o que há por trás de tudo que acontece, reconhece quem nos ama verdadeiramente ou aqueles que apenas fingem que gostam de nós ou que se relacionavam com nós por interesses, né? Então é por isso que é uma situação muito difícil, é uma situação muito traumática e tem que ser levada com muito cuidado. Então, depois de 2 anos que eles desencarnaram, é concedido a eles vir até a Terra visitar os seus familiares, né? E aí a gente vai ver um encadeamento de narrativas, né, que são muito interessantes. Como eu falei, eu não gosto, nem essa parte agora, eu não gostaria nem de contar, porque eu acho que estraga a leitura do livro, mas infelizmente se nós não buscarmos esse encadeamento, eu acho que fica muito complicado o entendimento. A gente vai tentar abreviar dentro do possível para não estragar a leitura de quem ainda não conhece a obra, né? Caio e Vera. Caio era o marido de Eveline, né? E Vera sua amante. A primeira coisa que ela vê quando chega lá é que o marido não perdeu tempo e já havia se juntado, já estava de romance. Na verdade, nunca deixou de estar de romance com essa que era a amante, né? Desde muito tempo. Ela já conhecia a Vera e já de muito tempo se relacionava com Caio. Então ela tem também esse espanto, né, ao chegar lá e ver a frieza do marido, a frieza da amante, né, com relação às próprias lembranças que tinham dela, né? E ela faz essa percepção dessa nova realidade, e por isso que às vezes demora tanto. Às vezes as pessoas chegam em busca de comunicações dos seus entes queridos e às vezes nos questionam por que demora tanto, e é uma percepção de que as equipes espirituais que trabalham nesses processos de comunicação têm um trabalho muito grande para que essa comunicação, se ela houver a chegar, ela não cause desequilíbrio, porque é o que de fato acontece. Quando você recebe uma comunicação, ou quando você, desencarnado, pode ir ao encontro daqueles seus familiares, é um momento de choque, de uma nova realidade que você vê, né? Onde eu falei, as máscaras caem. Então, se aquele ser não tiver plenamente equilibrado, ele pode voltar realmente a cair em desequilíbrio. A gente já viu nas narrativas que fizemos em Nosso Lar, quando André Luiz teve a oportunidade de voltar ao seio de sua família, que percebe que a esposa já havia se casado com outro homem, né? E ele praticamente retorna, ele se percebe novamente naquelas regiões umbralinas, lamaçais e tudo, mas tenta manter o equilíbrio e continua a visitação à sua casa, né? Mas que ele já tinha uma preparação para isso. Então é um momento realmente que é muito delicado e que as equipes espirituais procuram trabalhar com muita paciência nesse processo. E ela percebe que, na verdade, quando Ernesto foi com ela, que Vera, a amante de Caio, era na verdade a filha dele, de Ernesto, que se relacionava já há muito tempo com Caio, né? Então eles veem essa teia de acontecimentos onde as duas famílias aí se envolvem, né? Na verdade, o marido dela tinha como amante a filha do agora amigo Ernesto, né? E eles vão percebendo que na verdade essa trama vai muito mais além do que eles imaginavam. Quando começam as narrativas a respeito de Elisa, certo? Que é a mãe de Vera. E a mãe de Vera e, portanto, a esposa de Ernesto, né? Quando Ernesto vai visitar Elisa, ela vem em completo desequilíbrio, sendo obsediada, né, através da influência do amigo que ele houvera assassinado, o Dedé. E o Dedé
por afeição que tem a Elísia, né? No final do livro a gente vai perceber um pouco mais sobre essa afeição, sobre esses laços que eles precisam dirimir ainda, né? E ele se afeiçoa tanto a ela que ele fica ali obsediando ela, do lado dela, causando perturbações, causando desequilíbrios, né? As loucuras, as visões, né? E quando Ernesto entra e se depara com Dedé, né? Aquele amigo, aí vem novamente a culpa, o remorso, né? Pela atitude que fez, e o espanto também, porque naquele momento, na verdade, o Ernesto esclarece que ele não o matou, não foi ele que o assassinou. Ele deu um tiro e errou esse tiro, e o outro amigo que estava com eles na caçada, que era o Amâncio, foi quem deu o tiro que o vitimou. Então, na verdade, o Ernesto fez o planejamento, executou, mas não foi ele o verdadeiro autor do tiro que vitimou o Dedé, o amigo. Foi um outro amigo que estava com ele na caçada, o Amâncio, que na verdade também tinha interesse em vitimar o Dedé, porque tinha interesse na esposa dele, que a gente vai já ver um pouquinho, que é a Brígida. E aí o entendimento da história, né, é porque a Brígida, na verdade, era a mãe de Elisa. Então era toda uma família. Oi? De Evelina, perdão. Então era toda uma família que estava envolvida nessa trama, né? E que a gente vê que pelo ciúme, pelos relacionamentos, levaram a uma série de encadeamentos que culminaram com uma série de desequilíbrios naquela família, né? Então é interessante a gente ter essa percepção, né? A gente fala dessa relação do Caio e da Vera, da Elisa e do Dedé, né, que se relacionavam, e do Amâncio e da Brígida, que o Amâncio, depois que matou o Dedé, casou-se com a mulher que ele queria, né, que era a Brígida, e ficou nessa situação lá de matrimônio com ela, né, por muitos anos, sem que ninguém desconfiasse que ele era realmente o autor do tiro, o assassino do Dedé, né? E toda essa trama só foi conhecida quando os personagens, né, puderam se juntar, né, desencarnados. E aí a gente vê, né, o encadeamento de ideias, a teia, né? Por isso que apesar de não gostar, eu acredito que não teria outra forma da gente trazer as reflexões acerca do livro, se não fosse trazendo essas informações, né? É muita informação, é muita gente que tem interesses por trás, né? Mas o enredo do livro basicamente é esse aí, né? A gente vê que Amâncio e Brígida, eu coloquei a adoção do bebê, e a gente vai ver justamente que o encadeamento de ideias é para isso, né? Que depois que eles conseguem serem levados para ser auxiliados, Amâncio e Brígida resolvem adotar um bebê, que na verdade é o próprio Dedé, né? Que vem como Pedro para, junto com aquele que foi o seu algoz, né, tentar dirimir, né, talvez como pai e filho, né, tentar resolver essas questões que vitimaram ele na existência passada, né. Bem, pessoal, basicamente o enredo do livro é esse aí, certo? São alguns encadeamentos de ideias. O que eu gostaria de trazer para vocês era algumas reflexões a respeito do livro, né? O que é que a gente pode tirar de lições, o que é que a gente pode trazer para o entendimento da doutrina com relação a isso. Todas essas 7 frases que eu vou trazer agora são frases que eu pincelei do livro, para que a gente faça aqui algumas reflexões. A primeira delas é: ideias são filhas das circunstâncias. Essa frase foi falada por Ernesto quando ele conheceu lá atrás, na estância termal, a Elisa, né? E ele falou essa frase no sentido de que o fato de eles estarem enfermos e terem se encontrado lá naquela estância é que fez com que eles tivessem essa afinidade, conversassem sobre esses assuntos da espiritualidade, né? Que se eles tivessem encontrado num outro local, numa festa, num evento social, talvez nunca esse assunto fosse ser levantado, né? E o quanto isso é verdadeiro, o quanto as ideias são filhas das circunstâncias, né? O quanto aquilo que a gente vivencia, aquilo que a gente está envolvido, é o que faz normalmente as nossas ideias. Eu essa semana estava passando por uma rede social e vi uma coisa bem interessante que me chamou a atenção, né? É um desses coaches, né, que faz treinamento empresarial, e ele falava algo que eu realmente depois parei para pensar, achei bem interessante, né?
A teoria dele é que nós somos a soma da média das 5 pessoas com as quais nós mais nos relacionamos. E isso em todos os setores da nossa vida. Então nós, se conseguíssemos identificar facilmente as 5 pessoas que nós mais nos relacionamos, nós perceberíamos que nós somos uma média dessas pessoas, em todos os sentidos, com relação à nossa religiosidade, com relação ao nosso cuidado com o corpo, com relação à nossa alimentação, com relação às nossas finanças. Tudo está relacionado com isso, e é essa ideia que eu queria trazer para vocês. O quanto a forma como nós vivemos, nós nos relacionamos, interfere nas ideias, naquilo que somos. O quanto a gente diz que diga com quem és que eu te direi quem, com quem andas que eu te direi quem és, né? Eu brinco muito que na doutrina espírita a gente é um pouco ao contrário, né? Diga-me quem és que eu te direi com quem está ao teu lado, seja ele encarnado ou desencarnado. São as afeições que nós temos, são as nossas ideias que nos trazem esses acompanhantes, né? Sejam eles espíritos que vêm nos auxiliar, ou às vezes espíritos equivocados, ainda ignorantes, que vêm de uma forma ou de outra nos trazer perturbações. Como estou me preparando para morrer? A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas é mais uma oportunidade da gente conversar a respeito. Eu acho que essa obra traz muito esse entendimento, né? A gente vê como esse é um assunto que ele, digamos, tem mercado. A gente vê isso pelo interesse da indústria cinematográfica, da indústria televisiva, em trabalhar temas como esse. Daí filmes como, por exemplo, Ghost, como, por exemplo, O Sexto Sentido, talvez seja um dos mais marcantes nesse entendimento da não percepção de que a pessoa desencarnou, né? E vem muito à tona essa ideia. Como nós estamos nos preparando para morrer? O que nós estamos fazendo, como nós estamos trabalhando para que nós tenhamos uma morte tranquila, um desencarne tranquilo, um despertar no mundo espiritual mais tranquilo. A gente sempre acredita, né, e essa é uma falsa crença de que nós estamos aqui para sermos felizes. E isso não é verdade. A felicidade é apenas algo a alcançar. Nós estamos aqui para evoluir. A nossa evolução, ou não, vai nos trazer felicidade ou sofrimento. A falta de compreensão com relação a isso, a crença de que estamos aqui apenas para ser feliz, para curtir a vida, é por isso que a gente observa tantas anomalias, tantas coisas que acontecem que muitas vezes a gente não compreende. É a falta da percepção de que, de fato, o nosso principal objetivo, enquanto seres sencientes, estando encarnados, é buscarmos evoluir, buscarmos crescer como pessoas, buscarmos nos relacionarmos melhor com as pessoas, buscarmos sermos pessoas melhor. E ao atingirmos gradativamente esses objetivos, seremos tão mais felizes quanto formos bem-sucedidos nessa nossa empreitada em sermos melhores, né? É esse o nosso grande objetivo. O livro faz inclusive sobre isso uma observação quando nós nos apressamos em julgar algumas pessoas que nós vemos que tem uma vida muito sofrida e a gente rapidamente diz, rapaz, esse deve ter muita coisa aí para espiar, viu? É muita provação e tudo. E ele faz a ressalva de que muitos estão aqui passando às vezes por sofrimentos, e esses sofrimentos são sofrimentos voluntários, de pessoas que já alcançaram um certo grau de evolução e vêm encarnar novamente para auxiliar entes queridos, pessoas que são muito próximas e que estão em situações difíceis. Então ele aceita vir, passar por sofrimento, pelo entendimento que ele já tem dessas necessidades, para auxiliar aquele irmão. Então, na verdade, a gente não devemos nos apressar nesses julgamentos, porque muitas vezes estamos diante de verdadeiros heróis da caridade, que vêm voluntariamente passar por provas, né, muitas vezes penosas, mas para auxiliar outrem. Nossas ações no campo dos sentimentos. Eu creio que seja outra reflexão importante que a gente pode fazer a respeito do livro, porque ele nos narra o quanto a forma como nós nos relacionamos com o outro, a forma como a gente diz amar o outro, a forma como as paixões, né, são exacerbadas, faz com que criemos diversos
envoltórios, né? A gente cria um ambiente que muitas vezes faz com que a gente tenha que passar por várias e várias encarnações para conseguir restabelecer o equilíbrio que nós causamos a outra pessoa, né? Então, o livro nos faz sempre essa reflexão: será que diante de uma situação, diante de um irmão próximo, de um amigo, de um namorado, de uma namorada, daquelas pessoas que nós nos relacionamos, será que diante do desequilíbrio deles ou delas, nós também não temos uma participação? E evidentemente que nós não somos responsáveis pela felicidade do outro, pelo equilíbrio do outro, mas nós temos uma pequena parcela, nós contribuímos para que isso ocorra ou não. Então é importante que a gente busque fazer essa reflexão quando a gente trabalha essa obra. Será que eu busco me relacionar com as pessoas de uma forma saudável, de uma forma a não punir, a não desagradar, a não causar sempre transtorno? Tem pessoas que sempre saem de um relacionamento com problema, sempre deixam um relacionamento com o inimigo, não consegue sair de um relacionamento de uma forma, apesar do trauma, reconheço, de qualquer fim de uma relação, mas se você, a cada vez que você se relacionar, você criar um inimigo, meu amigo, a coisa não está fácil não. Então a gente não deve, ou devemos nos policiar para evitarmos esses tipos de relações que são muitas vezes doentias e nos aprisionam cada vez mais a essas provas que nós passamos aqui. Pelo avançar da hora, vamos só nos encaminhar para terminar. O casamento, uma experiência necessária. A obra também nos faz refletir sobre isso, né? Sobre o casamento, sobre essa instituição da família, esse processo que hoje está talvez até um pouco... As pessoas casam e descasam de forma muito fácil, né? Os casais não tentam mais corrigir as falhas da relação, tentar reparar, né? Não se conserta mais, deixa e parte para outra, deixa e parte para outra. Então que a gente pense um pouco mais a respeito das experiências que nós precisamos passar. O casamento é uma experiência e, como tal, se nos veio como planejamento, é uma experiência necessária. Então nem sempre o desquite, você se livrar dessa provação, dessa perturbação que muitas vezes o casamento para algumas pessoas, é o melhor caminho. A gente tem que procurar, se a gente reconhece que estamos num planeta de provas e expiações, então tudo aquilo que nos passa são formas de reparação, formas de transformação do ser. Então que a gente busque trabalhar melhor o nosso casamento. O casamento é para que sejamos felizes. Evidentemente, se chegou no momento que não há mais amor, que partiu para agressões, realmente é melhor a gente dar um tempo, a gente não encarar essa prova nesse momento, mas cientes de que todas as nossas provações, elas precisam ser trabalhadas, né? Então se a gente muitas vezes não consegue construir um casamento adequado, muitas vezes a gente está só adiando um problema que cedo ou tarde vai ter que ser reparado, certo? Eu não estou também condenando veementemente aqui a separação, porque eu acho que o que une um casal de fato é o amor, né? Mas que a gente procure trabalhar melhor esse instrumento do casamento, porque hoje está sendo levado muito a uma condição muito pueril, por qualquer briga, por qualquer discussão, por qualquer desentendimento, por um querer mudar o outro, os casais estão se separando, né? E já aproveitando para fazer a publicidade do nosso seminário, que vai ter no próximo dia 15, né? Com o Rossandro Klingen, que Existe Vida Após o Casamento, né? Então a gente já convida todos aí para participar. Vai ser a inauguração, né? O pontapé inicial do processo de encontro de casais, né? De um projeto que está embrionário aí, e a ideia é que se participe, né, mais frequentemente. E o pontapé inicial vai ser esse seminário no próximo dia 15 sobre o casamento. Aí fica o convite para todos, inscrições abertas. Para que a gente vá finalizando, uma outra fase que a gente pincelou: o dinheiro não faz o serviço do coração. Essa é uma frase para chamar a atenção dos pais e mães com relação à educação dos filhos. O quanto os desajustes dos nossos filhos estão relacionados aos nossos próprios desequilíbrios e desajustes. O quanto
o nosso interesse em conseguir cada vez mais para oferecer cada vez mais ao nosso filho não seja o caminho adequado. Nossos filhos precisam de atenção, precisam se relacionar mais com seus pais, ter mais tempo com seus pais. Então, é uma frase que eu achei bem interessante, que o dinheiro não faz o serviço do coração. Então, a relação de Ernesto com a filha Vera, no livro ele fala que é muito conturbada, porque ele nunca deixou faltar nada, mas sempre deixou faltar a atenção que ela tanto carecia, né? E ela sofreu com uma série de traumas com relação aos relacionamentos que ela tinha com o pai e que acabaram por culminar também nos seus próprios desequilíbrios. Reajustes necessários à verdadeira justiça divina. É o que a gente vê em todo o livro, né? No final do livro a gente vai ver a necessidade do reencarne, né? Tanto de Túlio, né? Quanto de Elisa, quanto de Dedé, né? A necessidade que eles tiveram de reencarnar junto àquelas próprias famílias, aquelas próprias pessoas que eles se relacionavam, para que eles pudessem fazer o reajuste necessário, fazer a transformação necessária com aquelas pessoas, dirimir as faltas que ainda haviam. Então, que nós nunca conseguimos fugir da justiça divina, né? A plantação é opcional, mas a colheita é obrigatória, né? Nós nunca colhemos o que não plantamos, seja para o bem ou seja para o mal. Então, cuidado com o que a gente planta, porque a justiça divina é uma lei natural, não é castigo de Deus, é justiça. Para concluirmos, pessoal, só falar sobre o final do livro, que narra algo que algumas pessoas até se espantaram, que é o casamento espiritual, né? Depois da afeição que eles tiveram, das experiências que tiveram, Ernesto e Evelina decidem, né, e pedem até orientações aos benfeitores lá, se eles poderiam se casar, né? E causou, desde o primeiro momento, uma estranheza, né? Mas, na verdade, o casamento espiritual, o casamento de almas, né, é apenas um processo de afeição de almas que se gostam, que se querem juntos, né? Não necessariamente é o mesmo instrumento que nós temos na terra do casamento, mas todos aqueles que gostam de estar junto ao outro, que querem permanecer, né, eles podem viver experiências juntas, né, no plano espiritual quanto no plano carnal. E a isso eles dão o nome do casamento espiritual. Então, muitas almas que são afins, que se gostam, que gostam de estar juntas, de fazer as coisas juntas, buscam esse casamento espiritual quando estão ambos desencarnados, para que eles possam ter mais experiências, né, e que consigam crescer junto com essas experiências que eles têm em comum, né? Bem, pessoal, por hoje, né, as reflexões que a gente tinha para trazer são essas, né? Como eu falei, de qualquer forma, ainda recomendo a leitura do livro, certo? É um livro muito bacana, romanceado, mas de uma leitura bem fácil, de uma leitura agradável. Tem o filme também, né? O filme já, inclusive passou ontem o filme, né? Eu não fiquei sabendo, o pessoal botou no grupo que passou ontem o filme. O filme eu assisti, eu acho que é bem fidedigno à obra, né? Apesar de, evidentemente, todo filme nunca vai ser igual ao livro, né? Mas, enfim, fica aí também a dica para que possamos tanto ler o livro quanto assistir o filme e nos inteirarmos cada vez mais dessas reflexões tão necessárias. Obrigado aí a todos e boas reflexões. Boa noite a todos. Até mais.